Bom, agradecer a presença de todos, a participação de todos, os comentários foram muito bons, as perguntas foram muito boas até aqui. Hoje eu gostaria de fazer uma breve apresentação avaliando a participação online de membros da igreja do ponto de vista nosso, que a gente consegue ver e medir. Deixa eu ver se eu consigo manejar esse PowerPoint aqui. Então, Mormons na internet, medindo objetivamente o comportamento SUD no Brasil. A gente, obviamente, não tem como medir comportamento de todos os Mormons na internet, em todos os sites e tudo. Então, a gente escolheu medir, eu escolhi medir através de 2 sites que nós mantemos, e onde muitos membros da igreja vêm comentar e participar. Então, o objetivo do estudo é construir uma ferramenta objetiva para avaliar a maturidade intelectual da interação social nas plataformas digitais dos membros da igreja. O conceito de maturidade intelectual é, obviamente, um conceito subjetivo, então eu vou definir o que eu quero dizer com maturidade intelectual e como eu montei essa ferramenta objetiva. Então, os métodos e materiais desse estudo, eu vou qualificar 13.707 comentários publicados por membros da igreja no site Vozes Mormons, que é um site que nós mantemos, a Associação Brasileira de Estudos Mormons mantém, caso vocês ainda não conheçam, vozesmormons.org. Esses 13.707 comentários são os que nós atualmente temos, excetuando-se algumas poucas centenas que foram excluídas nos últimos 5 anos que nós vemos mantendo o site. 2.716 comentários na página da BEM no Facebook, dos últimos 6 meses. Eu não consigo acessar o Facebook, ele não mantém um acervo digital permanente. É difícil acessar conteúdo mais antigo. Inclusive, esses 6 meses, eles não são absolutamente completos. Né? Alguns conteúdos o Facebook ele vai deletando, ou é difícil de acessar, é difícil de achar. Então, são os conteúdos que são facilmente acessíveis para nós, administradores, no Facebook. O que dá um total de 16.423 comentários. Não é um número absurdo, não é um número, lógico que a gente gostaria de ter muito mais comentários, mas é um número considerável, não é um número desprezível. A gente precisa entender que aproximadamente nós temos o quê? Uns 250, 300 mil membros da igreja no Brasil. Né? A igreja publica uma estatística de 1,1 milhão, a gente sabe que 70% desses, objetivamente a gente sabe, através dos estudos do IBGE, nos últimos 2 censos, de 2000 e 2010, 70%, 75% desses são não só inativos, como eles se autodenominam como não mormons. Então, vamos considerar uns 250, 300 mil membros da igreja, 16 mil comentários, 5% desse número total. Então, é um número assim, razoável. Como eu qualifiquei esses comentários de acordo com maturidade intelectual? Eu atribuí 3 categorias: comentários que são intelectualmente positivos, comentários que são intelectualmente neutros, comentários que são intelectualmente negativos. Isso é importante entender que não são comentários positivos. Os comentários eles podem ser negativos. Eles podem pegar o outro comentarista com quem eles estão conversando, ou o autor do artigo que eles estão comentando, e chamá-los de idiota. Assim, ó, seu artigo está completamente errado, é estúpido, eis por quê. Então, isso é um comentário positivo.
porque ele é intelectualmente construtivo, mas ele não quer dizer que ele concorde com o que está sendo dito ou que foi escrito. Então, eu vou montar aqui mais ou menos o que significa esses comentários, como eu qualifiquei esses comentários. Qualifiquei um comentário positivo quando ele interage positivamente com artigos e comentários. Então, interage positivamente significa de uma maneira construtiva, né? Concordo ou não concordo, mas as minhas opiniões, as minhas impressões ou os fatos que eu detenho na minha mão são esses. Então, eles podem concordar ou discordar igualmente, isso é irrelevante. Quando discordam com educação. Então, você pode chamar uma pessoa, o artigo de ser estúpido, mas a pessoa não necessariamente é estúpida, o autor da pessoa do comentário não é necessariamente estúpido. E isso é natural, né? Em debates, discussões, ainda mais online, a coisa pode ficar um pouco encerrada, é natural que se seja um pouco mais acérbico, né? Então, isso eu não considerei como falta de educação. Falta de educação é o seguinte. Embaixo, o mas em D, se os comentários adicionam coerentemente ao debate, isso é óbvio, né? E se eles evitam falácias lógicas, especialmente argumentos do tipo ad hominem. O que é um argumento do tipo ad hominem? É um argumento, é uma falácia lógica, através do qual você tenta invalidar o argumento, caracterizando o autor do argumento. Então, por exemplo, se o fulano é um imbecil, então tudo que ele fala é imbecil. O que não necessariamente seja verdade, porque ele pode ser uma pessoa imbecil e está falando uma coisa correta. Ou, se fulano é um apóstata, ele só pode estar mentindo, o que não necessariamente é verdade. É importante verificar o comentário, a veracidade do comentário, baseada na sua factualidade, na sua veracidade, o quanto que ele corresponde à realidade e aos fatos. O mesmo acontece ao inverso, e a gente tem muito disso também. Porque a pessoa é membro da igreja e é crente, é ativo, é fiel, ele é um iludido, sofreu lavagem cerebral e não consegue pensar direito. Esse é um argumento ad hominem. Independente do autor, o que deve ser considerado é a ideia do artigo ou do comentário, os fatos, a validade lógica, etc. E considerei comentários positivos quando eles evitam trollagem e bullying cibernético. Isso é um pouquinho mais subjetivo. Nós temos definições no nosso site e na página do Facebook. Nós temos uma bem separado, bem delineado, uma região específica para a política de comentários, onde nós explicamos o que é trollagem e o que é bullying cibernético, em termos muito, muito sucintos. Bullying cibernético quando você tenta forçar uma pessoa, cansar a pessoa através de repetições ou através de comentários negativos ou através de uma coleção de comentários que não sejam coerentes com a discussão em si. Por exemplo, você fala, eu acho que A, e uma pessoa fala assim, não, você está errado porque B e C. Aí a resposta seria assim, não, B não é relevante a por causa disso, disso, e C não é relevante a por causa disso, disso. Aí outra pessoa vem, não, mas D e E. Aí você desconstrói ou explica D e E, não, mas é F e G. E a pessoa vai jogando tudo que pode jogar para cima e até cansar a outra pessoa, assim, levando um argumento que é completamente fútil, né? Uma discussão fútil, uma discussão que não tem fim e você cansa a outra pessoa. Outra maneira de fazer bullying cibernético é você fazer exatamente isso. Você é um imbecil, você é um idiota, você é um apóstata, você é um crente iludido, etc, etc. Tentar retirar a pessoa, aquele comentarista, aquele autor, do meio digital através de um cansaço emocional e psíquico. E trollagem é muito parecido com o bullying cibernético. São as pessoas que assim, não contribuem, é o tipo de atitude que não contribui com a discussão, apenas contribui com a farofa e fazer comentários que
não levam a nada, apenas distraem ou ficam tirando sarro, rindo, ridicularizando outras pessoas. Eu só queria comentar uma coisa rapidamente. Trollagem nós consideramos como trollagem também essa insistência quase que obsessiva em determinados assuntos, né? Então, se você está discutindo um assunto, você está discutindo poligamia e a pessoa insiste em trazer tudo para casamento homossexual, né? Não tem nada a ver com o assunto em si, mas arrasta para esse assunto porque é o assunto que lhe interessa mais, né? Esse é um tipo de trollagem também. Considerei comentários neutros aqueles que interagem positivamente com artigos e comentários, que concordam ou discordam, quando concordam, discordam com a educação, mas que, diferente dos comentários positivos, eles não adicionam coerentemente ao debate. Eu vou dar um exemplo clássico, que a gente vê com muita frequência, é prestar testemunho. Então você posta um artigo, e a pessoa vem e presta testemunho. Eu sei que a igreja é verdadeira, e que o profeta Jesus Smith foi um profeta de Deus, e que a igreja foi restaurada pelo poder de Deus. Ok, mas nós estamos discutindo cultura de estupro na igreja. A discussão não é essa. Tá, mas esse é o meu testemunho. Ok. É um comentário que é positivo, né? Ele não distrai de nada, ele não concorda nem discorda do artigo ou dos comentários, ele é educado, mas ele não adiciona nada factual, coerente, lógico, racional à conversa. Costumeiramente abusa de falácias lógicas. Então, por exemplo, imaginando que você prestar o seu testemunho, ele é relevante ao assunto de discussão. E ele, porém, ele não evita argumentos ad hominem, evita atacar pessoas, evita atacar comentaristas, ele apenas não usa lógica dentro do seu raciocínio, dentro do seu comentário. E ele evita trollagem e bullying cibernético. O comentarista neutro é um comentarista que ele quer expressar sua opinião, mas ele não expressa sua opinião de uma maneira que seja construtiva ao debate. Ele não é negativo, mas não é construtivo. E os comentários negativos. Os comentários negativos, eles interagem negativamente com artigos e comentários, obviamente, né? Aquele comentarista que quer demonstrar insatisfação com algum comentário ou com algum artigo. Pode ser que concorde ou discorde do artigo ou do comentário em si, né? Um exemplo que a gente vê com frequência, você está discutindo, por exemplo, um artigo recente sobre violência doméstica na família de Joseph Smith. E alguém vem comentar, é por isso que Joseph Smith era um cara safado, sem vergonha. A questão não era se ele é safado, se ele é sem vergonha, se ele era profeta, se ele não era profeta. A questão é violência doméstica. Então, você pode até concordar com o artigo, que está escrito no artigo, mas você interage negativamente com ele, tentando demonstrar que as pessoas que acreditam em Joseph Smith são iludidas. E isso tem uma lavagem cerebral. Então, isso aí é uma interação negativa. Quando discordam, não discordam com a educação, não adicionam coerentemente ao debate, abusam de falácias lógicas, especialmente de argumentos ad hominem. Isso é muito comum. Esse é talvez a falácia lógica mais comum entre os comentários negativos. A gente vê muito disso. Você põe um comentário, por exemplo, num artigo recente que nós publicamos sobre suicídio de jovens SUD, membros da igreja. Um aumento de taxa de suicídio entre jovens. E a primeira coisa que a pessoa comenta é se você é um apóstata, por que está falando isso? Esse é um argumento ad hominem e assim, que não tem absolutamente nada a ver. Os coitados se mataram, houve um aumento na taxa de suicídios recente, ele foi reportado isso em várias mídias tradicionais, jornais, etc. E me xingar de apóstata não ajuda, não torna o fato irreal. E comentários negativos são muito frequentemente
errei aqui, trollagem com 2 L's, trollagem e bullying cibernético. Então, ficou claro quais são os comentários positivos, negativos e neutros. Opa. Então, só a título de exemplo, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de cada um. São exemplos recentes, porque não são os melhores exemplos, porque são 16 mil comentários, então peguei os mais fáceis que estavam ali à mão. Então, comentários positivos. Li a postagem, achei muito interessante o questionamento. Não seria mais proveitoso tentar pesquisar a razão de não aderirmos ao Corpus Christi e nos dizer aqui do que xingar? Porque haviam outras pessoas xingando, porque estávamos discutindo como Mormons, porque Mormons não celebram Corpus Christi. Isso é um comentário positivo, achou interessante a postagem. O comentarista de baixo não disse se gostou ou se não gostou do artigo, mas é uma interação positiva. Na verdade, não existe nem mesmo um porquê do mormonismo celebrar uma festa tradicional do Corpus Christi, pelo menos não da forma que o católico faz. Mas se quiser celebrar como uma tradição cristã, também não faz mal. Não disse se concordou ou se discordou do artigo, mas estabeleceu uma interação educada, adicionou um fato interessante, uma opinião interessante, que não havia sido mencionado no artigo ou por outros comentaristas. Uma interação positiva. Outra interação positiva. Esse eu achei um exemplo interessante. É um comentário sobre um artigo mencionando o apóstolo Paulo e a sua injunção para obedecer a autoridades governamentais. Esse comentarista diz: em que sentido Paulo nos ordena obedecer em sujeição às autoridades governamentais? Paulo está falando dos líderes governamentais no exercício de sua função civil. E lança um argumento bem elaborado, bem coerente e educado. O argumento em si é completamente equivocado, errado, e não distorce o artigo e o texto em si. Estar certo ou estar errado não determina se um comentário é positivo ou negativo. Então, o comentarista pode estar completamente equivocado em seu raciocínio lógico, mas é um comentário positivo. Ele adiciona fatos, os fatos podem estar equivocados, e aí cabe ao debate estabelecer isso de uma maneira coerente, racional e educada. Comentários positivos. Mais um comentário que eu acho interessante, que estabelece discordância do texto, do artigo. Há alguns erros nesse texto que vozes não costumam cometer. Primeiro, blá, 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 blá. Segundo ponto, blá, 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 blá. Discordo do artigo, porém, de uma maneira educada, coerente e racional. Certo ou errado o seu argumento, é correto ou não o argumento, ele é positivo, porque ele adiciona ao debate de maneira concreta e racional e educada. Bom, comentários neutros, né? É um comentário neutro, né? Você olha para esse comentário, você não sabe nem qual é o artigo, do que se trata o artigo. Né? O comentarista cita um monte de escrituras, dá uma gritadinha mais leve, para enfatizar um ponto que não tem absolutamente nada a ver com o artigo em questão. É um comentário neutro. É educado, mas não adiciona nada. Outro comentário neutro. Uma comentarista conversando com outra comentarista. Com todo respeito, antes de afirmar o que afirmou Joseph Smith, seria bom e seguro se fosse se informar além do material disponibilizado por esse site. E vai, peça testemunho, etc, etc. Ela, inclusive, gosto muito desse site porque aprendo muito com os leitores, blá, blá, blá. Então, assim, é um comentário positivo, educado, o comentário até elogia o site de uma maneira ou outra, mas também volta aquilo que o Júlio César tinha falado, né? Você precisa procurar sites, fontes oficiais. Né?
Que não é um problema, nós citamos o site, se a igreja publicasse no site oficial tudo o que nós, as fontes que nós citamos, nós nunca citaríamos outras fontes senão o site oficial. Então, é um comentário neutro, ele não adiciona nem detrai do assunto em questão, é educado, é coerente. Outro comentário neutro. Para que, né? Para que isso se não vai mudar nada na doutrina Sunni, solamente essa perda de tempo? Esse comentário, eu lembro, é sobre... não lembro. Eu acho que é sobre um... sim, sobre uma manifestação a favor dos jovens homossexuais que cometeram suicídio. Isso daqui é neutro porque ele mostra a opinião dele, mas não adiciona muito ao debate, é educado, é a opinião dele. Sem se queixar com nenhum comentarista, com o autor do artigo, apenas expressa a opinião, sem estabelecer nenhum fato, nenhuma raciocínio novo, nenhuma ideia nova. Bom, comentários negativos. Esses são fáceis de ver, todo mundo sabe o que é um comentário negativo. Né? Mas é opinião minha, se não puder defender a igreja, cale-se. Isso daqui é a característica básica de um comentário negativo. Você não vai defender a igreja, cala a boca, não fala nada, não publica nada, não comente nada. O mesmo acontece do outro lado também. Há comentaristas que vêm. Você vai defender a igreja, vai calar a boca, você não sabe o que está falando. Assim, a partir do momento que você não estabelece uma reação, não discute uma ideia, mas apenas tenta interromper a expressão da outra pessoa, da outra opinião, é um comentário negativo. Comentário negativo. Esse comentarista prestou seu testemunho de que fez o comentário sobre a sua opinião do que o artigo estava falando, alguém lhe contradisse, ou alguém questionou a sua opinião, e logo ele coloca, você é alienada mesmo, lógico que meu salvador não é igual ao pobre coitado criado para agradar hipócritas, o teu salvador fica de boa minha filha, fuma um brau, dá essa tua bunda supostamente, sua falsa moralista, todo mundo aqui sabe de sua vontade de chupar, imagino que seja rola, vai ser feliz, liberte essas máscaras, eles estão tristes, vem aqui no meu Facebook, te apresento um monte de brother, blá blá blá. Obviamente, uma pessoa que quer humilhar o outro comentarista, ele ataca de maneira absurda. A maioria das pessoas não são tão mal educadas assim, mas é um exemplo grotesco do que acontece quando você chama uma pessoa de você é alienado, você é apóstata, você sofreu lavagem cerebral, você vai para o inferno. Você xinga uma pessoa para terminar com a discussão, para terminar com o argumento. Eu coloquei exemplo comentários neutros, aqui é comentário negativo, eu coloquei errado aqui. Aqui está comentários neutros, mas deveria ser comentário negativo. E aqui também, comentários negativos, eu errei aqui. Um outro comentário negativo. Você sabe que o conteúdo da sua página não é ajudar a ninguém a entender sobre religião, zombar do comunismo, fazer que seus membros se afastar da verdade, blá 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 blá. Então, quando você... esse aqui é interessante, porque eu coloquei isso aqui porque esse aqui. Tome como exemplo o jornalista Charlie nos Mormons, como o jornalista Charlie, supostamente Charlie Hebdo, do jornal Charlie Hebdo, não jornalista. Nós, Mormons, levamos na esportiva, pois somos ensinados a não reagir a provocações de pessoas de má fé, porém um dia você perderá o rumo do bom senso e tenha certeza que muitos não reagirão como nós reagimos. Então, novamente, uma tentativa de encerrar a discussão xingando a outra pessoa. Bom, então esses são comentários positivos, negativos e neutros. Então, resultados. Peguei aquelas definições que eu expus agora, com aqueles comentários que eu levantei, que eu mostrei,
E cheguei a esses cálculos, né? Então, 9.193 comentários positivos, 2.523 comentários neutros, 4.707 comentários negativos. 56% do total eram comentários positivos, 15% eram comentários neutros, 29% comentários negativos. Esses valores são os valores para o site, esses valores são os valores para o Facebook. Discussão dos resultados, né? O estudo ele sofre de limitações do resultado do estudo. Esse estudo ele sofre de viés de seleção, né? A gente obviamente tem um número pequeno de mormons. Esse aqui seria viés de amostragem, tá? A gente tem um número pequeno de mormons e são mormons que acessam internet com frequência. Não todos os mormons acessam a internet com frequência, muitos mormons são pobres, e eles não têm internet, não têm celular com internet, etc. Apesar de haver uma penetrância cada vez maior da internet, especialmente móvel, no Brasil, e nós sabemos que, por dados que nós recebemos dos sites, que os nossos sites são acessados, 70% dos acessos são através de aparelhos móveis. Mesmo assim, é um viés de amostragem, né? Viés de seleção, nós costumamos selecionar uma população mais intelectualmente interessada do que em geral, né? É possível que a maioria dos membros da igreja não tenha interesse nenhum em nunca olhar nada que nós publiquemos, porque nós temos um viés para a intelectualidade, para o secularismo, que afasta, que desinteressa a muitos membros da igreja. Viés de conteúdo é isso que eu estava comentando, questão de ser muito mais intelectualizado, não é de interesse de muitas pessoas. E o problema que nós temos, que eu tenho, que é cálculo de referência, né? Qual é o número que a gente pode considerar como bom, qual que é o número que a gente pode considerar como positivo, né? 56% de comentários positivos contra 30% de comentários negativos é uma coisa boa, é elogiável. A gente não tem com o que comparar, né? Tem estudos publicados sobre testemunho de Jeová, sobre católicos, sobre ateus, sobre brasileiros e americanos, para a gente poder comparar esses dados aqui com outros dados para poder ter uma avaliação mais significativa. Então, o cálculo de referência, a ausência de cálculo de referência basal limita o estudo. O que a gente tem em favorável em termos de estudo? Um viés de seleção, né? Por selecionar por maior intelectualidade, ou maior interesse intelectual, obviamente, nós vamos melhorar os resultados, né? Então, supõe-se que haverá mais positivos do que, em geral, do que você pegar uma seção de comentários do YouTube, onde todo mundo comenta. Ou seção de comentários no BuzzFeed, onde todo mundo entra. Então, a nossa seleção é um pouco mais enviesada para o interesse intelectual. Viés de amostragem é razoavelmente positivo, como eu havia comentado, 16 mil comentários não é pouca coisa. Numa população geral de 300 mil, 16 mil comentários, 5%, é considerável. O viés de conteúdo, como a mesma coisa, com relação a intelectualidade, sim, favorece a positividade, e tamanho de amostragem é um tamanho de amostragem razoavelmente considerável, né? Não é desprezível. Analisando os números, você tem mais da metade dos comentários são positivos e 1/3 dos comentários são negativos, né? A gente tem como falar se isso é bom, se isso é ruim, aí eu deixo a critério de cada um. Eu imagino que por causa do nosso... eu suponho, por causa do nosso viés a favor da intelectualidade, acho que 30% de negatividade é um número alto de comentários negativos, né? Você acompanha sites parecidos com os nossos Estados Unidos e o volume de comentários negativos é muito, muito menor que o nosso.
E é interessante notar que você no site, você tem uma diferença muito grande do Facebook. Então, no site você tem positivo 62% contra 26% no Facebook. E negativos, 24% no site contra 52% no Facebook. O que faz muito sentido na questão de que o nosso site ele gera interesse em pessoas que têm interesse, que têm uma curiosidade intelectual maior, e o Facebook é um pouco mais democrático, entre aspas. Qualquer pessoa entra, e muitas pessoas que não têm esse interesse vão se repulsar por alguns conteúdos e vão expressar essa repulsa através de comentários negativos. Né? Então isso é muito bem claro, fica muito claro aqui. Né? Existe uma outra coisa também que eu preciso falar em termos de... como é que fala? Disclosure? Agora eu não sei como é que fala. Eu preciso deixar claro que nós, tanto no Facebook como no site, como nós temos uma política de comentários, né, comentaristas que fazem, repetem violações à política de comentários, com bullying, com trollagem, com comentários que são agressivos ou mal educados, nós bloqueamos as pessoas que são infratores recidivantes da nossa política de comentários. O que faz com que no nosso site você tenha uma presença maior de pessoas que estão interessadas, acostumadas e que conhecem o site. Então, elas entendem como o site funciona, entendem como os comentaristas são, etc. O que explica também explica uma taxa maior de comentários positivos. Enquanto que no Facebook existe um turnover muito mais alto, né? Você pode até bloquear as pessoas, mas as pessoas vão aparecendo ali porque é uma mídia social mais democrática, mais aberta. Democrática no sentido de acesso. Tá ali para todo mundo, você não escolhe, né, quem tem interesse e quem não tem interesse. Se pudesse escolher, seria interessante, né, seria mais eficaz, né, mas não tem. Bom, o que a gente pode... transparência? Transparência. Obrigado, João. Tem uma inspeção específica para disclosure também, eu não lembro qual que é. Bom, de qualquer jeito. Em termos de conclusão, é difícil você, como eu falei, você não tem parâmetros específicos para o que é bom, o que não é bom. Então, qual a conclusão que a gente pode ter daqui? A conclusão principal é que a gente precisa avaliar com mais estudos. Então, a gente precisa comparar com estudos de Mormons nos Estados Unidos, como é que eles comentam em artigos. Precisando de mais estudos para comparar com outros grupos, né? Ateus, como é que eles comentam, Testemunhos de Jeová, adventistas, católicos, etc, etc. O que a gente pode concluir, o que a gente pode ponderar é que 30%, especialmente aqui 52% no Facebook, para comentários negativos, é um número razoavelmente alto. Né? Especialmente, eu não mostrei aqui, eu poderia mostrar e passar horas mostrando comentários, alguns comentários são mais agressivos, ameaças físicas e ameaças espirituais também. Você vai para o inferno, parabéns, vou rir quando você estiver sofrendo, blá blá blá. E, curiosamente, Mormon não tem um conceito de inferno eterno, mas ele aparece nos comentários. Então, para quem se propõe a ser um grupo religioso nos moldes dos ensinamentos de Jesus Cristo, né, vire a outra face, entregue a sua outra túnica, ande a segunda milha, 29% de negatividade, 52% de negatividade são números altos. Outra coisa é a questão de racionalidade. Né? Eu acho que é injusto você chamar essas pessoas aqui de pessoas ruins. É mais provável que elas sejam pessoas comentaristas que tenham momentos ruins, né? Uma reação emocional muito intensa
um freio intelectual muito mais frágil. E isso daqui é treino, isso daqui não é instintivo. Todos nós temos momentos mais irracionais e mais agressivos, né? Eu, especialmente, de todos nós na ABEM, no Voz Monos, mais do que todos, momentos de irascibilidade. Mas, isso daqui, como eu falei, com uma amostragem alta, demonstra, sugere, não demonstra, sugere uma fragilidade intelectual e uma exposição emocional que talvez deva ser abordada sistemicamente. Sugere, mais estudos são necessários. Bom, eu gostaria de deixar esses dados aqui, essas ideias aqui para vocês, para consideração, para discussões e para incentivar mais estudos. Então, por favor, se alguém estiver assistindo isso, ouvindo isso, tiver ideias boas para estudos para que possamos explorar esse tema melhor, por favor, ou façam os estudos ou sugiram para que o façamos, mas acho que é um ponto de partida, não um estudo definitivo ou determinante. Bom, agradeço muito a presença de vocês, estou aberto para discussões, críticas, opiniões. Eu só gostaria de encerrar, para quem tiver a oportunidade, em 2016, entre 22 e 25 de setembro, em Kirtland, Ohio, será a conferência anual do John Whitmer Historical Association, Associação Histórica de John Whitmer, e eu vou apresentar um trabalho sobre comparação do crescimento de membresia de mormons da tradição da Igreja Sud e da tradição da Comunidade de Cristo no Brasil. Então, quem por acaso estiver em Kirtland, planejando uma viagem para Kirtland nesse período, por favor, passe por lá e venha prestigiar o meu trabalho, que eu estou preocupado que ninguém vai querer assistir. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela sua apresentação. A gente, então, vai abrir agora para comentários e perguntas ao seu trabalho. E eu gostaria já de iniciar com a seguinte pergunta, né? Esses vieses cognitivos, né, essa espécie de, assim, um preconceito natural que a gente tem, por exemplo, de apelo à autoridade, de reagir, né, de uma forma emocional mais primitiva, por assim dizer, quando a gente é confrontado com fatos que nos causam desconforto, etc. Todos nós temos, né, e como você falou, de forma muito interessante, requer treino para que a gente haja de forma contrária. Então, pela sua experiência, pelas suas leituras, como a gente pode fazer esse treino, como pensar de forma mais racional, e como evitar, né, essa interação mais pobre intelectualmente e agressiva em relação a ideias opostas, ideias contrárias à nossa. Nossa, Antônio, essa pergunta que você fez é muito complexa. Eu tinha um estudo que eu ia citar no artigo e eu absolutamente esqueci de citar. Se eu não me engano, eu preciso procurar isso e depois eu vou incluir no vídeo quando a gente subir isso daqui. Eu acho que foi na revista Science, mas eu não lembro exatamente qual foi. Mas eles publicaram um estudo demonstrando que sessões de comentários em esses jornais, né, New York Times, Washington Post, que são abertos e não moderados, eles têm um reforço negativo, no sentido de que a trollagem e a discussão negativa, elas reforçam a si mesma. Então, quanto mais negatividade, etc, etc. E então os cientistas que conduziram aquele estudo
concluíram que moderação é fundamental, porque que moderação ajuda a manter o nível de civilidade e nível de educação nos comentários, na sessão de comentários. Que isso daí também é uma maneira de reforço positivo. Então, isso é uma ferramenta. A outra ferramenta é a exposição mesmo, né? Assim, e eu, como eu comentei na apresentação, eu aprendi desse jeito. Eu já falei muito, já escrevi muita besteira, que na minha época não era, né, nesses sites nesses blogs mais bacaninhas, né, aqueles listservs e grupos de e-mail, né, bem mais toscos, né. E você, às vezes você escreve uma coisa, alguém chama atenção e você percebe, não, eu não devia ter escrito isso, eu devia ter sido um pouquinho mais calmo, devia ter sido um pouquinho mais preocupado com os fatos antes de escrever, etc, etc. Então eu acho que sim, é exposição mesmo, é treino, pra gente, né, pra você, pra mim, pra gente que é gerador de conteúdo, isso é um pouquinho mais desgastante porque a gente escuta isso com muita frequência, né. E inclusive, eu até esqueci de comentar na apresentação, eu achava que o número, quando eu fui fazer esse levantamento, eu achava que o número de comentários negativos ia ser muito maior do que foi. Até me surpreendeu. Porque a percepção que a gente tem, subjetiva, é que a galera fica falando porcaria o tempo todo. E não é verdade, né? Então, 56% de comentários positivos é um número alto até, para mim, né? Eu achava que ia ser bem menos. Então, eu acho que é a exposição em treino, exposição em treino. Não sei se eu E respondi. às vezes imaginar que a sua mãe está lendo a discussão também ajuda. Ah, então, isso é uma das coisas que eu gosto de blog, né, que eu não gosto do Facebook. Porque o Facebook, você põe um comentário lá, daqui a alguns meses aquela porcaria lá desaparece, ninguém nunca mais acha. Quando você coloca no site, aquele seu comentário está lá para sempre. Né? E você pode voltar atrás e olhar daqui a 5, 10 anos e olhar aquele comentário e falar assim, nossa, que vergonha, olha o que eu falei ali. E isso acontece comigo, com certeza. E com certeza vai acontecer com muita gente. E com alguém que fala um negócio desse tipo assim, né, falar, né, o que eu li para vocês aqui, né, falando para uma moça lá, o que eu, né, não, você sabe. É, é muito vergonhoso. Né? Então eu acho que sim, eu acho que você lembrar que sua mãe vai ler, ou seus filhos lá no futuro vão ler, ou alguém vai ler, ajuda bastante, com certeza. Uma pergunta aqui do Júlio César. Vejo que membros, no geral, compartilham textos sem ao menos ler até o fim ou saberem das informações reais. Isso é algo mais cultural do brasileiro ou é algo mais notório, mais geral entre membros? Então, é aquilo que eu estava falando com relação a valores de referência, né? A gente não tem valores de referência, a gente precisa pegar estudos, alguém precisa fazer estudos, né, no geral, para ver se isso é uma tendência brasileira, ou se é só mormon. Agora, o Júlio César tem razão, mormons brasileiros fazem muito isso. Muito. Né? A galera comenta sem ler, critica sem ler, compartilha sem ler. Na minha missão tinha uma piada, não sei se vocês tinham na missão de vocês, que era como esconder $100 de um membro da igreja. Enfia dentro de um livro de história da igreja. Que ninguém nunca vai abrir, ninguém nunca vai achar os $100. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem mesmo dentro da igreja, essa cultura de não ler. E os manuais são cada vez mais voltados para não ler. Eles vêm mastigadinhos. Quando eu vou chegar nessa ponto, fale isso, leia isso, dê seu testemunho aqui. Porque a pessoa não precisa ler. Ela precisa só ler o manualzinho ali, os bullet points, e dar a aula e é fim de história. Agora, assim, é possível que seja um problema brasileiro, mas eu não acho que seja, não, viu, Antônio? Eu vejo isso na igreja nos Estados Unidos também. Eu vi isso menos na igreja na Europa, para ser sincero com você. Mas é que assim, a igreja na Europa é tão pequena que é difícil você ter uma concepção melhor, né?
Mas eu vi isso menos considerando. Acho que nos Estados Unidos e no Brasil com certeza isso é verdade. É uma pergunta do Emanuel. Quais artigos você lembra de cabeça que geraram mais comentários negativos e positivos? Emanuel, assim, você mencionar a palavra gay e chove comentários negativos. Negativos, assim, agressivos, mal-educados, ameaçadores, assim, eu não sei porquê. É um tema que, sim, causa muita resposta emocional. Algumas vezes você se surpreende com alguns temas que causam respostas emocionais, né? Então, por exemplo, eu preciso parar para pensar assim, exemplo específico, mas assim, homossexualidade é o tema que mais chama atenção em termos de comentários negativos, disparado. Você escreve termos acadêmicos, e tem temas que são contemporâneos, né, sociais. Então, por exemplo, cultura de estupro, regras de vestimenta, roupas para mulheres, coisas mais assim cotidianas geram mais comentários também, né? Você põe artigos mais acadêmicos, né, sobre estudos bíblicos, sobre estudos históricos, já passam desapercebidos, né? As pessoas têm menos interesse e se ofendem menos. Até imaginei quando a gente publicou recentemente um artigo sobre violência doméstica, Joseph Smith, e eu achei que fosse gerar um pouquinho mais de surpresa, um pouquinho mais de comentários, né, tanto positivos como negativos, mas não, passou bem desapercebido. Então, eu acho que, assim, em geral, questões cotidianas chamam mais atenção. Acho que as pessoas se enxergam mais nele, né? Uma pergunta do João. Por que houve uma diminuição ao incentivo do estudo científico e hoje vemos quase uma política de demonização da ciência e do senso crítico? Então, isso daí, para explicar isso, a gente precisa entender um pouco mais, precisa voltar um pouco mais para a história dos Estados Unidos no século XX, história cultural dos Estados Unidos no século XX. Quando, na década de 20, quando que teve um famoso julgamento que a gente chama popularmente de julgamento do Monkey Trial, né? John Scopes era um professor de biologia no interior do meio do nada, não lembro agora qual é o estado. Arkansas. Ou era Kansas ou era Arkansas, um desses daí. Eu devia saber isso de cor, eu agora esqueci. E ele foi condenado, ele foi demitido por ensinar evolução na escola, ele era professor, né, de ciência. E aí ele processou o sistema escolar e foi até o Supremo. Não foi até a Suprema, foi a Suprema Corte? Acho que foi até a Suprema Corte. E foi até a Suprema Corte. E assim, a Suprema Corte assim, acabou com essa palhaçada de ensinar criacionismo na escola, né? Isso acabou com um movimento religioso nos Estados Unidos como uma força cultural, né? Foi mais ou menos na mesma época que eles perderam a guerra. Tennessee. Boa, obrigado, Antônio. Tennessee. Foi quando eles perderam a guerra, tiveram que voltar atrás e legalizar o uso de bebida alcoólica. Eles perderam o julgamento dos Scopes, né, sobre evolução. E as igrejas, elas retrocederam para dentro das igrejas, né? Então, os Estados Unidos passou por várias décadas separando, né, a esfera secular, acadêmica, para as escolas, e religioso para dentro das igrejas. Até que durante a década de 60, você teve um movimento de contracultura, de contra-revolução cultural,
Porque você tinha todo aquele movimento, né, de feminismo e é, movimento pelos direitos civis, né, e as igrejas começaram a se sentir, as religiões, né, começaram a se sentir acuadas, né, pelo avanço de secularismo na sociedade. E o Partido Republicano, que havia perdido muito do seu espaço por causa disso, começou a se aliar às igrejas no sul dos Estados Unidos, traz uma coisa que eles chamaram de estratégia do sul, para criar uma coisa que eles chamam de maioria moral, né, moral majority, que era uma coalizão de políticos e religiosos para combater, para se eleger, na verdade, né, usando essas questões culturais, né, como aborto, evolução, feminismo. E a Igreja Sud entrou nesse meio, né? No final da década de 70, a Igreja Sud entrou na batalha contra a emenda constitucional a favor do direito das mulheres, né? Então a primeira coisa que a Igreja Sud fez, ela participou ativamente desse movimento político, e foi um sucesso para eles, né? Eles conseguiram aliados com igrejas que eles nunca haviam sido aliados, né? Igreja Batista, Igreja Adventista, etc. Igreja Católica. E aliados políticos, né? Entre os republicanos, né? Então, de 1980, final da década de 70 para cá, o Partido Republicano, mais ou menos, que monopolizou esse nicho evangélico religioso, né? E usou isso para ganhar eleições, né? Tanto a níveis locais como a níveis federais. Inclusive, isso é um dos grandes problemas do Partido Republicano agora, que essa maioria moral está se desfazendo, né? E eles não têm controle disso aí, e aí eles estão começando a buscar no extremismo mesmo, né? Então, por isso que você vê o Donald Trump com esses extremistas, com esse discurso racista e supremacia branca, porque você está indo buscar achar um nicho que consiga entregar o que a extrema-direita religiosa conseguia entregar até 10 anos atrás. E a cruzada homossexual da igreja, contra homossexuais da igreja é um reflexo disso aí também. Então eu acho, João, que quando a igreja, não só a Igreja Sud, todas as igrejas, a maioria das igrejas evangélicas dos Estados Unidos começaram a migrar para essa dicotomia entre o secular e o religioso, é que começou-se, né, a se afastar de uma consideração mais intelectual, mais acadêmica, mais científica. E isso daí correlaciona bem com a crença, o aumento na taxa de crença em criacionismo contra evolucionismo ou contra o Big Bang, por exemplo, né? Que há 40 anos atrás você não tinha muitos americanos que acreditavam numa Terra de 6 mil anos, que hoje você tem quase 40% dos americanos que acreditam que a Terra tem 6 mil, 10 mil anos de existência. Então eu acho que é mais um reflexo desse movimento, desse pêndulo cultural nos Estados Unidos. Uma pergunta da Priscila. Membros fiéis seguem os líderes cegamente e é muito difícil que eles queiram discutir fatos históricos mais obscuros da nossa história. Você acha que esse perfil pode mudar? Eu tenho certeza que isso vai mudar. Isso já está mudando, Priscila. A gente, eu não sei quantos anos ela tem, ela deve ser novinha, né? E como o Emanuel insistiu em lembrar que eu sou muito mais velho que todos vocês, né? O que ele falou? Ele falou que eu lembrava do quê mesmo? Que eu falei, desgraçado. Alguma coisa ele falou que eu lembrava. O Marcelo deve saber. Eu não sei porque eu sou novinho, mas o Marcelo deve saber. Eu lembro de uma época em que você falar de Conselho de 50 era um negócio assim absurdamente secreto na igreja. Eu, quando era adolescente, eu li o livro do Klaus Hansen, achei o máximo, sobre o Conselho de 50.
é um livro que quase ninguém conhecia, não digo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, porque é um livro da Universidade de Oxford, eu acho, né? Não, é canadense, é numa faculdade canadense agora, qual que era? Acho que era do Royal Academy, não sei. Mas é um livro acadêmico, que não era publicado, não era vendido em Utah, né? Ninguém conhecia, mas sobre o Constituição de 50. E hoje você vê a igreja falando sobre o Constituição de 50, inclusive prometendo que vai publicar as atas do Constituição de 50. A gente ainda está esperando isso, mas eles estão prometendo. Há 15 anos atrás, eu li as discrepâncias do relato da primeira visão de uma cópia mimeografada de um artigo que o Michael Quinn tinha escrito. Hoje você vê no site oficial da igreja. Então, a tendência, com a internet, a tendência é que a igreja vai se abrir cada vez mais porque ela precisa. Né? Eles estão publicando os papéis de Joseph Smith, que é um projeto fantástico, que há 20 anos atrás era completamente impensável. Então, eu acredito que essa tendência vai aumentar. E é lógico que esse arrefecimento dos líderes de falar não, você não pode ler nada, você só pode ler nos sites oficiais, é uma tentativa de controlar essa narrativa, e controlar essa fuga inescapável. Mas isso só vai adiar um pouco. Né? Então, daqui 10, 15, 20 anos, esses documentos estando disponíveis online, inclusive em sites publicados pela igreja, as pessoas vão acabar lendo. Poucas pessoas vão ler? Sim, sem dúvida. Mas uma vai ler, que vai contar para o outro, que vai contar para o outro, e a coisa vai. Eu espero, e eu quero estar vivo para ver isso, 30, 40 anos, o discurso vai ser bem diferente. Com certeza haverá uma tentativa de controle também, né, lá na frente. Não vai ser uma coisa aberta, a gente vai discutir tudo, mas o grau de discussão, o nível de discussão vai melhorar. Ninguém vai falar assim, não, Joseph Smith nunca publicou relatos contraditórios sobre a primeira visão, que é o que a gente ouvia há 10 anos atrás. Vai discutir por que Joseph Smith publicou relatos divergentes. Né? Do Conselho de 50 é a mesma coisa, e assim por diante. Eu acho que a tendência é melhorar, sim. Eu vi aqui, o João comentou que James Talmage escreveu sobre evolução. É uma pena que a igreja tenha regredido tanto, com certeza. É uma pena. Mas eu acho que, assim, como eu falei, é um pêndulo. Os Estados Unidos ele está saindo com muito dor e sofrimento, saindo desse período onde as igrejas evangélicas detinham um controle e poder político forte. Os Estados Unidos pode ir para o lado do fascismo, mas eu não acredito que não vai acontecer isso. Eu acredito que a tendência é secularizar mais, né, como você vê na Europa. Então, e a igreja vai seguir esse processo. Né? Então, eu acho que daqui a 30, 40 anos a gente vai voltar a aceitar a evolução mais. Você vê os apóstolos que falam contra a evolução, são os apóstolos que são mais velhos. Os mais novos, eles não falam a favor, mas eles não evitam o problema, evitam a discussão. Então, esperar para ver. Eu acredito que esse é um momento. Né? Eu acho que o futuro é mais positivo do que a gente pode imaginar hoje. Tem um relato interessante aqui do Emmanuel, dizendo que na última reunião com os jovens da igreja foi falado sobre as diferentes versões da primeira visão. Então, legal isso. A tendência eu acho que é positiva. Eu acho que e isso daí voltando para o meu artigo, para minha apresentação, isso daí eu acho que é um reflexo. Os comentários negativos, eles são um reflexo disso. Né? É um espasmo na tentativa de controlar uma narrativa que é já superada, né? Ultrapassada. Então, ao invés de lidar com novas informações e moldar a cultura e a crença e as opiniões, etc.,
em face a novas informações, a primeira reação é repulsa, né? Instintiva. A primeira reação instintiva é repulsa. Então é você ser bem negativo, você ser bem agressivo. Mas isso passa, né? E os jovens que vêm atrás, eles vão ter menos repulsa a essas coisas. Você vê isso, a gente publicou um artigo há alguns meses atrás, mostrando que a aceitação de homossexuais entre mormons aumentou. É bem inferior à sociedade em geral, mas é bem maior na geração, nos mileniais, do que é na geração X. Então, a tendência é melhorar, né? Muito bem, a gente tem mais alguns comentários aqui. Esse relato do Emanuel, na verdade, ele ouviu de uma menina de 17 anos. O João está dizendo o seguinte, sobre fascismo: basta ver Trump, Bolsonaro e a aceitação de ambos, as leis contra LGBT e leis contra mulheres que foram estupradas. Então, é isso que eu estava falando. Eu acho que assim, esses extremistas, esses segmentos extremistas a gente nunca vai eliminar, né? Você olha para a Europa é uma civilização um pouco mais educada, um pouco mais civilizada do que nós somos aqui nas Américas, e você vê que eles têm uma taxa assim, de extremismo assim, que gira entre 5% e 15%. Né? Então, você não consegue eliminar isso da sociedade humana, porque nós somos humanos. Né? Mas o importante é que a gente se mantenha eles nos extremos mesmo. Né? E eu acho que a tendência, e a gente vê isso bastante, vê os Bolsonaros e os Trumps da vida, mas eu acho que isso é um espasmo, eu acho que assim, é uma reação a uma tendência para maior secularização e que eles estão tentando lutar contra isso, né? Mas eu acho que é uma tendência que é inescapável, eu acho que ela é muito mais forte do que eles, espero, né? E acho que na igreja é assim também, espero também. Manuel, deixa eu te falar uma coisa. Essa menina de 17 anos aí, se você pudesse anotar o relato dela, sim, e a reação dela, seria bastante interessante. Eu, pessoalmente, estaria bastante curioso para saber como ela reagiu e como os amiguinhos dela reagiram. Então, Marcelo, já que a gente está fazendo algumas comparações, ou tomando como parâmetro o ambiente político, né, a gente vê, por exemplo, Trump, um populista, né, com um perfil muito parecido com o fascismo, ideias, né, xenofóbicas, misóginas, mas você tem, por exemplo, do outro lado, do lado da Hillary Clinton, né, uma certa negligência em se discutir, se tratar da violência sexual cometida, da qual pelo menos é acusado, o Bill Clinton. Né? Uhum. Então você nota uma certa desonestidade intelectual do lado das pessoas que defendem, né, a liberdade de expressão e a defesa da mulher como um ser humano, etc. Então, essa polarização, essa coisa meio fla-flu, né, que existe na política aqui, né, entre brasileiros, ou você apoia o Bolsonaro ou você é fã do Jean Willis, né, como se não houvesse uma terceira ou uma quarta, uma outra posição possível, né, ou é preto ou é branco. Isso parece estar na mentalidade mormon brasileira, né, de que ou você é a favor da igreja ou você é contra a igreja, né, ou você segue cegamente os líderes ou você está contra os líderes. Então esse progresso, né, que você vislumbra e que a gente vê em certa medida também já hoje com Vozes Mormons, com eventos como este, né, da nossa conferência,
Em que medida você acha que isso se relaciona ou depende também de um avanço cultural, educacional? Então, óbvio que sim. Sim, aí acho que não tem nem o que discutir muito, né? Se a educação é a base de absolutamente tudo, né? Quanto maior o nível educacional, menor esses tipos de extremismos anti-intelectualistas, né? Agora, uma coisa eu preciso falar, né? Isso eu não comentei no trabalho que eu levantei, porque ia dar mais trabalho para fazer isso, preciso levantar isso, pegar esses comentários negativos e separá-los por aparente níveis educacionais, né? Porque você vê isso pelo jeito que a pessoa escreve ou pelo que a pessoa posta no Facebook como profissão, né? Mas, por exemplo, chama a atenção alguns exemplos que são bastante ilustrativos. Então, por exemplo, nós publicamos um artigo sobre fascismo há pouco tempo atrás. E a gente tem uma coleção de membros da igreja que odeiam a bem e, curiosamente, muitos deles são fãs do Bolsonaro, assim, de colocar imãzinho né, no perfil do Facebook, né, eu apoio o Bolsonaro, Bolsonaro presidente, etc. E você olha para essas pessoas e você vê a maioria deles com nível superior. Então, assim, educação é importante, com certeza. É importante, faz diferença, com certeza. Agora, a exposição a falta de lógica, a falta de irracionalidade dessas posições extremistas, ela precisa ser feita, né? Eu acho que se você, como você falou, né, se você é silencioso nessas questões, esse tipo de ideia pode proliferar mesmo entre os bem educados. Então eu acho que Então, por exemplo, quando nós publicamos um artigo sobre fascismo entre mormons, é importante porque muitos mormons não percebem que esse tipo de ideologia é fascista. E por mesmo que eles sejam bem educados, um advogado, o outro é médico, o outro é engenheiro, você não parou para pensar que isso que eu estou defendendo aqui é fascismo. Então, esse tipo de conscientização, e é um tipo de educação, né? Não formal, mas é um tipo de educação, de, deve e pode desenvolver um papel importante na constatação desse tipo, da redução da proliferação desse tipo de ideologia. Uma coisa que a igreja tem que dificulta muito é a questão de você jogar para o ostracismo ou mesmo expulsar as pessoas do seu meio. Então, você apoia o Bolsonaro, então você vai deixar de ser brasileiro. Não, não tem jeito. Todo mundo é brasileiro, mesmo as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Você é Jean Willis. Você apoia o Jean Willis, você vai deixar. Não, você continua sendo brasileiro. Continua votando, continua. Agora, na igreja não. Na igreja você acha que. Vou dar um exemplo, tá? Você acha que poligamia é uma coisa que não deveria nunca ter acontecido? Não, então tchau, você não pode ser membro da igreja. Ou então, você acha que Joseph Smith ele errou quando ele traduziu o livro de Abraão? Um exemplo melhor. Brigham Young errou quando ele proibiu a ordenação sacerdotal aos negros. Tchau, você vai ser expulso da igreja. Então, você elimina dissensão porque você expulsa pessoas que pensam diferente. Então, esse é um problema. Dificulta a disseminação de ideias diferentes e de ponderações, né? Peraí, a gente está certo fazer isso? Né? Eu sou mormon. Será que eu devo apoiar um extremista como o Bolsonaro? Quando você inibe a troca livre de ideias,
você inibe esse senso de autocrítica, e isso é um problema. Então, vou ler aqui alguns dos comentários finais, antes de a gente encerrar. O João diz o seguinte: espero que de fato melhore, mas não tenho esse otimismo. A tendência entre os jovens é a maior aceitação, o que faz que aumente o êxodo dos jovens da igreja. Ele diz também: não adianta ter curso superior se a faculdade não ensina a pensar e ser lógico e racional. Com certeza, com certeza. Deixa eu só fazer um comentário, porque a gente está falando muito do Bolsonaro, mas assim, eu não queria falar do Bolsonaro pelo seguinte motivo. Isso daqui, eu acho que tem que ser óbvio para todo mundo. Existem coisas que o Bolsonaro fala que podem estar corretos. Eu pessoalmente, nunca ouvi, mas é porque eu também não presto muita atenção no que ele fala. Mas deve existir alguma coisa que ele fala que deve ser, que eu devo concordar. E falar assim, interessante isso daí. Da mesma maneira que o Jean Willis vai ter coisas que você concorda, que você não concorda. E assim, por ele defender uma bandeira, ele não é uma pessoa, ele não pode ser. Acho que as pessoas não podem pensar em pessoas, eles têm que pensar em ideias. Então assim, quem é o Bolsonaro? Ele defende tortura. Não, isso é um absurdo. Ele defende racismo. Não, isso é um absurdo. Ele defende. As ideias são absurdas. A pessoa é uma pessoa. O Bolsonaro, Jean Willis, Dilma, Lula, Michel Temer, são pessoas. Então eu acho que é importante que a gente divorcie as ideias das pessoas e a gente examine as ideias. Eu não apoio. Assim, a gente tenta ser neutro, né? Eu, Antônio, a gente tenta ser neutro, porque a gente tem uma associação para tocar e a associação ela é absolutamente politicamente neutra. Mas existem algumas ideias que assim, você não pode ser neutro, né? Então, tortura, não dá para ser neutro com tortura, né? Não dá para ser neutro com racismo, né? Não dá para ser neutro com ditadura, né? A época boa era quando não tinha... Não, não é. Não dá para ser neutro com preconceito contra qualquer minoria. Minoria de orientação sexual, minoria de gênero, minoria de classe, minoria de raça. Não dá para ser. Né? São ideias que são repulsivas em si, não porque é o Bolsonaro que fala ou porque é o Jean Willis que fala. Então isso eu acho que é uma decisão importante ser feita. Alguma consideração final antes de encerrarmos? Eu não tenho. Alguém tem? Alguém tem alguma coisa? Emanuel, João? Quem que está aqui ainda com a gente? Tem vários Joãos, né? Tem o João Bezerra, Júlio, Priscila, Antônio. Não, por hora eu acho que foi bastante interessante. Para mim, que administro e escrevo no blog e na página do Facebook também foi surpreendente em alguns aspectos ver as coisas quantificadas, assim. Mas muito obrigado pela apresentação.